Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 12. Hebreus é lá no finalzinho da Bíblia, do Novo Testamento. E chega em Apocalipse, aí vem voltando até chegar em Hebreus. Hebreus 12. Hein? Qual foi o versículo que eu falei? Hebreus 12, 17. 12, 16 e 17. Dezesseis e 17. Olhe bem aí, Hebreus 12, 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou o lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Aí está a história de Esaú. Diz que ele trocou a sua bênção por comida. E ele depois procurou se arrepender do que tinha feito, né? Não teve como mais. Eu tenho aprendido, irmãos, algumas coisas na Bíblia sobre, e é uma das coisas mais profundas que tem, essa questão do arrependimento. Surgiu um profeta na época de Cristo, um pouco antes, né? Que a pregação dele era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quem era o profeta? João Batista. Ele pregava o arrependimento. E Jesus também pregava que as pessoas deviam se arrepender. Essa também foi a primeira pregação de Pedro, sabia? Quando Pedro começou a pregar em Jerusalém, ele disse: arrependei-vos dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Nós aprendemos aqui na lição a história de Davi, que foi um exemplo de uma pessoa que realmente se arrependeu. É interessante, irmãos, a história do arrependimento. Essa palavra é extremamente profunda, porque o céu ele vai receber pessoas, o céu, o reino de Deus, né? Ele vai receber pessoas pecadoras, mas que se arrependeram. Você está entendendo? A diferença toda da nossa vida está no arrependimento. O céu, Alda, não vão ser as pessoas que vão para o céu, mas as pessoas pensam assim, são pessoas perfeitas, né? Que só fazem coisas boas, não é assim? A gente pensa, né? São pessoas que leem muita Bíblia, não é assim? No céu, quem é que vai estar no céu? Maria Madalena, uma mulher que era prostituta, tinha 7 demônios nela, vai estar no reino dos céus. Paulo, um homem extremamente agressivo, que queria porque queria obrigar as pessoas a fazer o que elas não queriam, né? Forçar as pessoas a ser da religião dele. Mas depois disso ele fez o quê? Se arrependeu. E é um dos cidadãos do céu. E nós iremos encontrar lá. Todas as pessoas que se perderem, elas irão se perder não porque pecaram, mas porque não se arrependeram. Observem, irmãos. Isso é maravilhoso que a palavra de Deus nos diz, né? O céu também era um lugar onde deveria ir Esaú, mas ele não foi porque ele não o quê? Não se arrependeu. E é interessante a história de Esaú, porque a gente aprende com ela que o arrependimento ele tem o quê? Um tempo. Não é o que está dizendo aí?
Diz que depois ele quis se arrepender, mas não achou mais como. Ou seja, o arrependimento, irmãos, é um tempo que Deus nos dá. E a gente precisa o quê? Aproveitar aquele tempo. É hoje, o dia do arrependimento é hoje. Se você deixar para depois, pode ser tarde. Que foi no caso de Esaú, né? Os espias observaram a terra. Deus deu um tempo para eles, né? Para eles se arrependerem dos seus pecados, para entrar na terra. Mas aí eles não se arrependeram. Qual foi o resultado? Não teve mais como se arrepender. Depois eles queriam entrar na terra, não teve mais como entrar. Existe um negócio na Bíblia chamado tempo da graça, que é exatamente o tempo que Deus nos dá para que a gente se arrependa. Para mim e para você, os pecados fazem diferença, mas para Deus não faz. A única coisa que faz diferença para Deus é o arrependimento. A palavra de Deus diz assim, diz que existe júbilo, alegria no céu quando um pecador se arrepende. E não existe júbilo nem alegria alguma no céu por aquelas pessoas que não necessitam de arrependimento. Está escrito na Bíblia isso aí também, né? Pessoa, o que significa isso? Significa as pessoas que se acham justas. Quando você diz assim, não, está tudo bem comigo. Não, eu sou uma pessoa correta, eu não minto, eu não bebo, eu não fumo. A Bíblia diz que não existe alegria nenhuma no céu por causa disso. Não existe, porque isso é justiça própria. É a pessoa querendo dizer que não há problema com ela, quando a palavra de Deus diz claramente que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu percebi, irmãos, eu percebo dois problemas comigo em relação ao arrependimento. O arrependimento, ele é algo que chega a você em diferentes circunstâncias. Existe o problema, por exemplo, antes de você se arrepender, você precisa o quê? E antes de confessar, você precisa o quê? Antes de você se arrepender, precisa confessar os pecados. Mas você só pode confessar algo que você o quê? Que você reconhece. Preste atenção. Por que Davi se arrependeu? Porque ele reconheceu. Por que Saul não se arrependeu? Porque ele não reconheceu o que tinha feito. Samuel falava para ele, ó, Saul, eu disse a você para matar todos esses animais. Aí, em vez de reconhecer, ele justificou. Olha, é um comportamento humano. Quando você justifica algo, tem como você se arrepender? Tem como? Quando você justifica, tem como se arrepender? O que você acha? Tem ou não? Não tem possibilidade de você se arrepender. Se você justifica, não tem como você se arrepender. O médico chega para uma pessoa alta, né, que fuma, né? Aí diz, você está errado, você está fumando, está fazendo mal ao seu corpo. Se você não parar, você vai morrer. Aí a pessoa diz assim, não, todo mundo morre. Né? Todo mundo morre, todo mundo vai morrer. O que é que acontece? Ela vai melhorar? Tem como? Ela vai deixar de fumar alguma vez? Não tem como, porque ela está justificando o seu procedimento. E esse é um perigo, sabia? É um perigo que nós corremos, um perigo que a grande maioria das pessoas do mundo estão. A maioria das pessoas do mundo, elas estão na zona, assim, de justificação, né? De justificativas. Que é poucas as pessoas que abrem os olhos para perceber que estão erradas. A grande maioria acha que não tem problema nenhum com elas. Se você chegar num presídio e perguntar assim, quem aqui é culpado? Você acha que todos vão reconhecer que são culpados? Eles vão dizer assim, rapaz, foi aquele sargento que me ferrou, né? Ah, a culpa não foi minha não, foi aquele outro cara lá que colocou um negócio para mim lá, escondido. Ah, isso aqui foi azar, foi meu pai que fez isso comigo. Observe, a raiz do problema todo está na falta de arrependimento.
Esse é um problema grave. Quando você não reconhece o que você fez, não tem como você se arrepender, automaticamente não tem como se perdoar. Então, no reino dos céus, vai ter somente pessoas arrependidas. Não vai ter no reino dos céus pessoas que ficavam justificando seus erros. Aquelas pessoas que dizem assim, não, eu saí da igreja por causa de fulano. Né? Eu não fui mais para a igreja por causa do pastor. Imagina essa pessoa chegando no dia do juízo, e Jesus chegando no trono, e ela dizendo isso a Jesus, Senhor, eu não fui mais para a igreja por causa de fulano. Você acha que Jesus vai dizer o que para ela? Você está certa, está justificada. Jesus vai dizer assim? Seu comportamento está justificado. É assim? Jesus tem todas as provas nele mesmo, né? Ele vai dizer assim, e o que fizeram comigo? Né? O que fizeram com você foi pior do que o que fizeram comigo? Ou seja, enquanto você procurar justificativas, você vai estar em problemas. Algumas pessoas dizem assim, não, eu não fui para a igreja não, que eu estava com dor de cabeça, estava com cansaço, estava com a preguiça, estava com a fraqueza, estava morrendo. Por isso que eu não fui para a igreja. Estava com um sono que não parava mais. Tudo isso, mano, faz parte da natureza humana, entendeu? E toda vez que você usar dessas coisas, elas nunca vão acabar. Toda vez que você usar desses argumentos, eles só vão aumentar. Quando não for uma dor de cabeça, vai ser um estresse. Quando não for um estresse, vai ser a morte. E sempre vai ter um motivo. Mas quando você decidir passar por cima de tudo isso, e você dizer, Senhor, eu sou um pecador, e o pecado está me paralisando, e eu preciso abandonar o pecado, eu preciso da tua ajuda, me ajuda a me arrepender. E como eu falei para vocês, são dois os problemas. O primeiro problema é você não reconhecer, não é isso? E o outro problema é o oposto desse. Qual é? É você se culpar demais. Eu enfrento os dois. Uma hora eu me sinto culpado por tudo. E outra hora eu não reconheço, não percebo as coisas. E eu acredito que todos nós somos assim, né? Umas coisas a gente se sente culpado demais. Ah, meu Deus, eu fiz algo de errado. E aquela culpa fica lhe torturando. E você fica angustiado. E você fica perturbado. E você adoece. Porque a culpa é um negócio pesado, né? E a culpa não é um negócio para a gente carregar. É um negócio para a gente colocar em quem? Naquele que carrega a nossa culpa, né? Que é Cristo, não é? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. É Ele que leva a nossa culpa. Nossa culpa tem que ser confessada a Ele. Eu pequei, eu errei, entrega a Deus. Você inventar de ficar carregando a culpa, é sofrimento. Invalida a graça de Deus, invalida o sangue de Cristo. A gente precisa acreditar, como Davi acreditou, né? Que ele precisava enfrentar o mal, porque ele fez o mal, a gente planta o mal, colhe o mal, né? Mas acreditar que existe a graça, mesmo para aqueles que fazem o mal. A gente observa constantemente as pessoas dizendo assim, puxa vida, fulano fez tudo de errado e agora está na igreja. E falam isso como se fosse um defeito, né? Mas na verdade é o que todos nós precisamos. Ontem eu fui no psiquiatra, aí tinha um rapaz lá e disse, tu tá doido? Tu veio pro psiquiatra? Aí eu fui responder para eles assim, disse, todos nós somos doidos, todos nós precisamos de psiquiatra. Você era para estar também aqui no psiquiatra. Algumas pessoas têm esse problema, né? Elas pensam que você ir no médico, ir no psicólogo, é só para quem está doido, para quem está... É exatamente para... um meio, né, que todos deveriam buscar e procurar. Quando a gente vai procurar, muitas vezes a pessoa fica sofrendo, achando que não tem problema nenhum com ela, né? E fica a vida toda ali carregando aquele problema. Sabendo que pode tratar, né? Que o problema maior que existe é exatamente a falta de arrependimento das pessoas. Eu tive uma experiência que foi bastante difícil para mim com Patrícia, né? Ela não está aqui, eu ia dizer a ela que foi que onde a gente mais enfrenta essa questão
de relacionamento que envolve arrependimento e perdão, essas coisas, é em casa, né? Com a família, né? E Patrícia disse a mim que eu abandonei ela. E eu fiquei pensando, quando foi isso? Quando foi isso? Senão você me desprezou, você me abandonou, você não ligou para mim, você não cuidou de mim. Aí eu me lembrei, ela foi explicar para mim, né? Foi um dia que eu sou muito concentrado com o computador, né? Eu pego o computador, passo o dia todo e não vejo o tempo passar. Aí foi no dia que ela estava de resguardo. Aí imagina uma mulher de resguardo precisa de ajuda para tudo, né? E como eu estava muito concentrado no computador, não me lembrei que nem que a mulher estava de resguardo. Passei o dia todinho lá na calçada com o computador. Aí ela também ficou tão chateada que não disse na hora, né? E o problema foi esse, né? Porque ela poderia ter dito na hora, né? Porque eu estava ali. Exatamente, olha, veja aí o problema. Justificando. Justificando. E isso é exatamente o que eu estava fazendo com ela, né? Porque eu fiquei o tempo todo justificando, dizendo, Patrícia, eu não tive intenção. Patrícia, eu não estava concentrado em outra coisa, não percebi. E quanto mais eu dizia essas coisas, mais ela ficava chateada. Porque isso era uma coisa que era para você saber. E aí eu fiquei percebendo assim, puxa vida, é interessante essas coisas, porque a gente não acha, quando você faz uma coisa, acha que não foi nada demais, não é? Você acha que não fez nada demais. Aí de repente eu percebi, realmente aconteceu isso. E eu não percebi, né? Não notei. Você faz uma coisa ali. Aí aqui eu estou tentando procurar aqui, na palavra de Deus, como diz ali, Esaú, né? Procurou lugar de arrependimento. É o que eu tenho que procurar o lugar do meu arrependimento. Porque até hoje, até pouco tempo atrás, que ela ficava falando isso, eu ficava justificando minha insensibilidade, quer dizer, eu fiquei pensando, o correto era eu sentir em mim, né, o arrependimento. Aí eu fiquei pensando, por que eu não senti? Por que eu não percebi na hora? É interessante. Por que a pessoa que vive pecando no mal, ela não percebe que está errado? Por quê? Tem uma passagem bíblica que fala sobre isso. Eu estava vendo aqui, em Romanos, abre aí Romanos 2:4. Romanos é depois de Atos. Romanos capítulo 2, verso 4. Romanos 2, verso 4. Veja aí, Romanos 2, 4. Ou ignoras, ou desprezas, não é assim? Não é assim que fala? 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E quando é que Deus vai nos conduzir ao arrependimento? Quando Ele perceber que nós damos lugar a Ele. Ele dá um negócio chamado, que eu falei para vocês aqui, né? O tempo da graça. É o tempo que nós temos. Ele dá esse tempo para que a gente desperte alguma coisa que nos faça buscar Ele. Ao Ele ver que nós queremos buscar Ele de alguma forma, aí a sua bondade nos concede o quê? Como está escrito aí. A bondade de Deus é que nos conduz ao arrependimento. Quer dizer, o arrependimento ele não é uma coisa própria que surge de nós mesmos. Entendeu? É algo que Deus dá. Para Ele dar, primeiro a gente precisa orar pelas pessoas, né? Orar por aqueles que precisam se arrepender. E pedir para que as pessoas abram os olhos, despertem enquanto há tempo, porque o inimigo ele cria um cenário, uma coisa, uma situação
que faz as pessoas ficar confortáveis no engano, na fraude. Tem o Salmo 19, Davi fala assim: Senhor, absolve-me das minhas faltas ocultas. Por exemplo, essa falta minha era uma falta oculta para mim, né? Como é que eu não percebi isso, que a mulher estava precisando, e eu fiquei tão cego ali, o negócio estava oculto para mim. E não é só para mim, para muitos de nós, muitas coisas que a gente faz, a gente acha normal. E de repente, quando chega alguém e diz: ó, isso aqui está errado, a sua atitude natural é o quê? Justificar. Quando você percebe que fez algo de errado, de primeira você não quer reconhecer, você quer justificar. Aí depois é que você precisa ser mais tocado, e eu tenho percebido isso em minha vida, diversas coisas que eu preciso pedir a Deus a bondade dele para que eu me arrependa. E enxergue o que eu estou fazendo de errado. É interessante, irmãos, que não é só os presos do presídio, não. Todos nós nos achamos perfeitos. Nós nos achamos sem necessidade de mudança. E quanto mais você se sente assim, maior é a sua distância de Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você percebe a sua indignidade. Eu me lembro da história de Pedro. Disse, na hora que Jesus pediu para ele jogar a rede do lado, né? Disse, joga a rede desse lado, Pedro. Aí ele jogou, quando puxou, viu aquele monte de peixe. Aí a primeira coisa que Pedro disse: Senhor, afaste-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E Jesus disse: não temas, daqui por diante serás pescador de homens. Mas observe a atitude de Pedro. A atitude natural do ser humano é justificar a si mesmo, é se achar bom, é se achar que não tem defeito, que crer em Deus já é suficiente. Isso significa, sabe o que, irmãos? Distanciamento de Deus. A pessoa está longe de Deus. A partir do momento que ela se aproxima de Deus, ela começa a dar lugar a Deus, automaticamente ela vai começar a sentir em si a podridão que é a sua vida, a imundície que é a sua vida. E ela automaticamente vai perceber o lugar de arrependimento que ela precisa. A Bíblia fala de 2 arrependimentos. Quer ver? Abra aí. 2 Coríntios 7. Bom, depois de Romanos é Coríntios, né? Tem primeiro, deve ser a 2 Coríntios 7. É 2 Coríntios 7, 10. Segunda Coríntios 7, 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz, observe, 2 Coríntios 7, 10, né? Existem aí os 2 tipos de arrependimento. Um arrependimento que produz salvação e um arrependimento que produz morte. E todos esses arrependimentos começam com a tristeza. Entendeu? A pessoa fica triste. Por exemplo, Saul ficou triste ou não com a repreensão de Samuel? Ficou triste ou não? Ficou triste. Mas aí é exatamente aquele negócio assim, ó. O cara está lá roubando, né? Aí a polícia chega, prende ele. Ele fica triste ou não? Mas ele fica triste porque estava roubando ou porque a polícia prendeu? Você está entendendo? Quer dizer, o problema dele não é o roubo que ele está causando. O problema dele é a raiva do cara ter prendido ele. A tristeza de Saul não foi porque ele desobedeceu a Deus. Foi porque Samuel repreendeu ele. Não era para Samuel ter repreendido ele. Porque Samuel podia ter entendido que ele fez aquilo por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, entendeu? Isso é um falso arrependimento. Outra pessoa que se arrependeu assim, Judas. Você acha que Judas ficou triste ou não? Por ter traído a Cristo, ter negado a Cristo.
Nós temos um contraste entre Judas e Pedro, né? Porque Pedro também traiu a Cristo, não foi? Pedro, ele não vendeu a Cristo, mas ele negou a Cristo diante das pessoas. E a palavra de Deus diz que ele praguejava e jurava, né? Ele chamava tipo palavrão, né? Com aquele nome. E Cristo, ele fez uma coisa terrível. No entanto, Pedro se arrependeu para a salvação. Mas já Judas ficou triste e morreu, se matou, né? É o que está escrito nesse verso aqui, né? A tristeza de Judas era o seguinte: ele queria que Cristo se libertasse, ele queria que Cristo tomasse o reino, e como Cristo não fez aquilo, ele ficou chateado, né? E ele pensava que ao entregar Cristo para os inimigos, né? Ele pensava que ao fazer isso, automaticamente Cristo não ia deixar, entendeu? Cristo ia se libertar. E quando ele se libertasse, pronto. Era o que Judas queria. Mas aí ele estava redondamente enganado, né? E Jesus disse: foi exatamente para essa hora que eu vim. E quando Judas percebeu que tinha feito uma coisa daquela natureza, ele se viu numa situação embaraçosa, na qual ele tinha sido culpado. Só que quando você é culpado de algo, o que é que você deve fazer? A palavra culpado já vem de culpa, né? É o que eu falei para você. O que é que a gente deve fazer com a culpa? Colocar a culpa sobre quem? Colocar a culpa sobre Cristo. Dizer: eu sou culpado por isso, me perdoe. Foi o que Davi fez, né? Eu sou culpado, Senhor, me perdoe. E por que Judas não fez isso? Porque ele não achava que estava o quê? Errado. Entendeu? Ele achava quem é que estava errado? Cristo. Ele achava que Cristo estava errado, ele estava certo. E em nenhum momento ele quis reconhecer que ele estava errado e Cristo estava certo. Porque se ele reconhece, o que é que aconteceria? Ele seria perdoado. Aí é que está aquele problema que eu falei para vocês. Ele se sentiu culpado pelo resultado do que ele fez, e não pela essência do que ele tinha feito. A pessoa fuma, né, Aldo? Fica fuma, e de repente aquilo produz uma doença. Aí a pessoa fica triste, fica chateada, não porque fumou, mas porque adoeceu. Você está entendendo? Foi esse o arrependimento de Judas. Entregou Cristo para ser morto e ficou triste, chateado porque Cristo não se libertou. Mas não ficou triste, nem ficou chateado, por aceitar que aquele era o plano de Deus. Porque se ele aceita, que nem João Batista, né? João Batista estava lá na prisão, né? Condenado ali, de repente foi morto. Quando João Batista estava preso, ele mandou, a Bíblia diz isso, diz que ele mandou 2 discípulos até Jesus. E a pergunta que ele mandou com os discípulos era assim: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar outro? Nessa pergunta estava oculto um desejo de João Batista, que era o desejo de dizer assim: o Senhor vai me libertar ou não? Entendeu? Nessa pergunta, ele não mandou diretamente essa pergunta, mas ele ficou assim: estou estranhando, o Senhor, o enviado de Deus, vai me deixar aqui? Aí os discípulos foram lá, perguntaram a Jesus, né? E Jesus mandou a resposta para João. Diga a João que é bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. E Jesus deixou claro ali que o Filho do Homem não vinha para assumir reino desse mundo. Pelo contrário, vinha sofrer. E quando os discípulos trouxeram a resposta para João, a resposta significava o seguinte: se ele, que é o enviado de Deus, veio para sofrer, e eu? Entendeu? O que era que João podia fazer diante disso? 2 coisas. Ele poderia aceitar e morrer, ou ele poderia se revoltar contra Deus por causa daquilo, que é o natural que as pessoas fazem. Quem é que vai aceitar um destino desse? Me diga. Naturalmente. Mas João, ele era um homem tão nobre que ele aceitou. Ele disse: não, se ele é o Filho de Deus e vai morrer, então se Deus determinou isso para mim, eu devo aceitar tranquilamente. Que foi diferente de Judas. Quando Judas soube que Cristo ia morrer, ele não aceitou de jeito nenhum.
E se ele vai morrer, se ele vai morrer, imagine nós. Eu não quero morrer de jeito nenhum, eu vou ser um secretário do reino. Como é que eu vou aceitar a morte? E a história de Davi, ela é completamente diferente. Natan chegou para ele e disse, olha, você vai sofrer, suas mulheres, outros homens vão pegar, os seus filhos vão fazer guerra contra você. E Davi fez o quê? Revoltou-se contra isso? Ele aceitou também. Ele disse, eu mereço. Toda vez que ele via aquilo acontecendo, ele baixava a cabeça e dizia, eu mereço. Deus está sendo justo porque eu sou injusto. Ou seja, isso significa arrependimento. É o que nós precisamos sentir em nós, irmãos, verdadeiro arrependimento. E pedir que Deus abra a nossa mente e nos conceda esse dom do arrependimento. Porque o arrependimento verdadeiro é o ingresso que eu e você temos para o reino dos céus. Sabia? É o seu ingresso de entrada no reino dos céus, é o arrependimento. Se você chegar lá na porta do reino do céu e disser assim, Senhor Deus, eu batizei 100 pessoas. Aí ele vai dizer o quê? Cadê seu arrependimento? Não é? Senhor Deus, eu ajudei 200 famílias. Eu quero entrar. Senhor Deus, eu li a Bíblia 30 vezes. O que é que ele vai dizer lá? Ele vai dizer, não, mas eu quero que você me diga só uma coisa, que todas essas outras aí perdem o valor. Você se arrependeu ou não dos seus pecados? Que é o único ingresso que você vai ter para entrar lá é esse. E todas as pessoas que vão estar no reino dos céus vão estar lá porque arrependeram-se dos seus pecados. E vão estar lá no reino dos céus muitas pessoas que pecaram muito mais do que nós. Sabia? Da mesma forma que Davi pecou mais do que Saul. Então, você precisa se arrepender mais do que todo mundo. Entendeu? Você precisa se arrepender mais do que qualquer outra pessoa. Eu preciso me arrepender mais do que qualquer outra pessoa. Porque eu sou pecador, sou falho, e os meus pecados são piores ainda, porque eu conheço a Bíblia. A palavra de Deus diz que aquele que muito sabe, né, muito será cobrado. Então, meus pecados precisam de mais arrependimento ainda, porque eles são maiores. Eu não tenho desculpa para errar, porque eu sei o que a palavra de Deus diz. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho esperança na palavra de Deus, que Jesus Cristo diz assim, filhinhos, né? João diz assim, né? Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele vos perdoará os pecados e vos purificará de toda injustiça. A esperança que eu tenho, irmãos, é exatamente a esperança do arrependimento, que eu peço a Deus que Ele coloque em mim. Esse é meu segredo, o segredo que Deus me dá e Deus dá a você. Todos os dias nós precisamos nos arrepender. E entenda bem isso, para você se arrepender, primeiro você precisa reconhecer. Peça a Deus que lhe faça reconhecer os seus erros. E nesse caso aí de Patrícia, né, que aconteceu com ela, eu percebo que eu estava errado e eu tenho que reconhecer isso. Eu estou lutando para que Deus me dê esse arrependimento. E não foi só essa vez não, no casamento acontece direto, né, essas coisas assim. A maioria das vezes, oxi, por que essa mulher está moendo que eu não fiz nada demais? Não é? Eu não fiz nada demais. Tem que reconhecer. Eu vou cantar esse hino que a irmã Vera pediu aí, vou ver se eu acho ela aqui. Esse hino aqui, ele fala sobre